Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Espiritualizando. Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo, mais esse episódio sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que estava comigo no último vídeo pôde lembrar aí das palavras de Sócrates, né, sobre a doutrina que ele já pregava à época, seu conhecimento sobre a vida espiritual, reencarnação, os efeitos do espírito após a morte, e tudo isso já foi falado nos episódios anteriores. E nós paramos, né, nesse último episódio no número 10, né, 10 em romano, né, inclusive, né, numeral romano aqui, onde foi falado sobre os colóquios de Sócrates com seus discípulos na prisão. Uma conversa entre eles e um ensinamento que o Sócrates deu para eles antes da sua morte, né? Lembrando que o Sócrates foi julgado de maneira injusta, né? Como a gente pode perceber por sua história, por tudo aquilo que ele falava e confrontava, né? Por conta de ideias, ele foi preso, uma verdadeira ditadura, só que isso aconteceu há mais de 2.300 anos atrás, né? Mas em muitos locais do mundo, inclusive no Brasil, a gente ainda sofre essa impossibilidade de dizer o que pensa, ainda mais quando se pode confrontar ideias que podem, inclusive, derrotar, né, a intenção alheia de se manter no poder. Então, isso aconteceu há 2.300 anos atrás, que culminou na morte por envenenamento após o julgamento de Sócrates. Hoje nós não vemos morte, né? Graças a Deus, pelo menos isso ainda não acontece. Pelo menos não perante o poder judiciário. Mas a gente não pode duvidar desse futuro, que neste mundo a gente vê muita coisa acontecendo que nos remete ao pensamento medieval. De qualquer forma, as palavras de Sócrates mexeu com o mundo naquela época. Mexeu com o mundo porque a sociedade grega, por um ponto, foi colocada a raciocinar. Sócrates gostava da resenha, né? A famosa resenha da filosofia. E aí, fazendo com que as outras pessoas raciocinassem, trouxe aí o medo das autoridades, porque uma vez que a pessoa desperta, ela fica difícil de ser controlada. Aí o poder fica, obviamente, em risco, né, de acabar. Mas como a gente sempre vê, e o Espiritismo nos ensina isso, que tudo vira ruína, né? Todos os imperadores que estiveram aqui na Terra, desde sempre, não viraram nada mais do que meras lembranças. Uns até mesmo riscadas, né, da história. Então, a gente tem que manter a nossa fé para as coisas que vão acontecendo, que é o nosso modo de pensar injusto, e aguardar a queda natural desses que impõem a força, impõem aí essa coisa horrorosa, né, essa situação anti o pensamento livre, né, e aguardar as providências certas do mundo astral, as ordens do nosso Senhor Jesus Cristo. E é nessa esteira que a gente vai refletindo aqui com as palavras do nosso querido Sócrates, remetendo inclusive aí aos efeitos da morte, né, após uma vida que depende aí da nossa forma de caminhar. Isso ele ensina muito bem, ensinou muito bem, e aí, depois de mais de 2.000 anos, vem mais 2.000 anos, não por volta de quase 2.000 anos aí vem o Espiritismo para poder continuar esse
esse pensamento, dando aí mais detalhes sobre aquilo que o Sócrates não poderia até mesmo detalhar pelas razões óbvias, né? Beleza, pessoal? Então, nós vamos dar continuidade. Mas antes, peço a você que está no nosso canal, conhecendo aí os nossos vídeos, deixa o seu like aqui para nós. Vai ser muito importante para que o nosso canal cresça, né? Peço a você que se inscreva, compartilhe, comente bastante aí. Fale comigo, que a gente tem muito aí a trocar de informação, trocar ideias. E você cresce e eu cresço também aqui junto contigo. Então nós temos que manter essa união para que nós possamos crescer em conjunto. Essa é uma das finalidades, esse é o objetivo não só meu, como do mundo espiritual de Deus, que nós cresçamos todos juntos, independente de crença, independente de raça, independente de escolhas da nossa vida. No final de tudo, aliás, na continuação de tudo, porque final não há, nós teremos que caminhar juntos, um auxiliando o outro. Até mesmo esses que são perversos, que hoje sofrem nos submundos, né, do mundo espiritual, nos abismos, e até mesmo aqueles que fizeram muito mal para a humanidade, também entrarão de qualquer forma na senda do nosso Mestre Jesus e até mesmo dos outros Cristos da galáxia e do universo. Tudo com a finalidade de um dia conhecer os desígnios do nosso Pai Celestial. Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade então, sempre lembrando que toda semana subimos vídeo sobre estudos do Livro dos Espíritos, também da Revista Espírita de 1858, e hoje aí você está vendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Beleza, pessoal? Vamos curtir aí mais 22, 23 ou 24 minutos de conversa sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuando então, como vocês podem ver, paramos aqui no Colóquios de Sócrates com seus discípulos na prisão, e daqui a gente parte para a seguinte leitura. Depara-se-nos aqui outro ponto capital, confirmado hoje pela experiência, o de que a alma não depurada, ou seja, aquela que não é pura, conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na Terra. Ou seja, quando a gente vive aqui na Terra, se nós não desprendemos dessa materialidade, dessa dependência material, a nossa subida para o mundo, né, mais feliz é difícil, ela se torna dificultada, porque nós estamos, de alguma forma, ainda dependentes, presos à matéria. É isso que a gente fala quando vamos nos espiritualizar, vamos nos desmaterializar. Essa é a ideia, para que a gente dê menos importância para as coisas materiais e mais importância para as coisas emocionais do espírito, né? Vamos continuar aqui então. Não é inteiramente cristã esta máxima? Que mais vale receber do que cometer uma injustiça? Mais vale receber uma injustiça do que cometer uma injustiça, né? Porque quem comete a injustiça, ela fica em dívida não só com aquela pessoa da qual ela cometeu a injustiça, como também com o universo. E um dia ela vai ter que pagar. Agora, aquele que recebeu injustiça, ele nada mais recebeu um ato de uma outra pessoa. Então ele não tem dívida com ninguém. Ele não tem dívida com ninguém. Essa pessoa que comete essa injustiça, ela vai ter que pagar. Tanto para aquele a quem ela cometeu injustiça, como para outro também. Como uma outra forma de sofrimento ou uma expiação, que é a mesma coisa, uma prova da qual ele tenha que passar aí para poder resgatar esse desequilíbrio que cometeu com o universo. O mesmo pensamento exprimiu Jesus usando desta figura: se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. É difícil? Né? Mas a gente levando em consideração aqui o que Sócrates
disse mais vale receber do que cometer uma injustiça, seria então uma das formas aqui de que Jesus nos trouxe. O que a gente considera muito mais difícil, oferecer a outra face, né? Do que entender aqui o sentido de mais vale receber uma injustiça. Então, se você recebeu injustiça, você não teve, inclusive, opção de recebê-la. Você recebeu porque, de alguma forma, alguém escolheu isso por você. Oferecer a outra face já é mais difícil, né? Se você levar isso ao pé da letra. Então, quer dizer, alguém te atingiu de uma maneira, você vai e oferece a outra face para que ela atinja novamente. O que quer dizer? É para você receber mais uma porrada? Não, não é. É para que você se torne manso ainda, pacífico diante de uma injustiça. E não que você haja contra a injustiça, porque a injustiça automaticamente será, de alguma forma, a justiça será restabelecida por meio da reencarnação, por meio dessas situações que nos é imposta pelo próprio universo. Então, nós não podemos, de alguma forma, criar uma situação que vá nos colocar numa posição complicada perante a lei da justiça. Então, é preferível ficar inerte e aguardar que o nosso Pai Celestial cumpra, né, com a sua lei, cumpra com seus desígnios, que é colocar o outro filho na linha. Aqui a nota número 11 do próprio Sócrates, né? Uma conversa aqui, inclusive Sócrates aos seus juízes. De duas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou é passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade há de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e de distinguir lá, como aqui, o que são dignos dos que se julgam tais e não o são. No entanto, é tempo de nos separarmos, eu para morrer, vós para viverdes. Ou seja, olha o pensamento do Sócrates antes mesmo da chegada de Jesus. Olha que interessante, pessoal. A visão dele já muito além do seu tempo. Trouxe palavras aí que nós ainda temos dificuldade de discutir. Nós, os espiritistas, estamos engatinhando para esse conhecimento. Sócrates já tinha isso no seu espírito. Nós ainda estamos aí tentando fixar isso no nosso psique, né? Então, temos que dar valor aí para esse irmão, né? Que hoje é considerado aí um dos braços do nosso Mestre Jesus para a evolução da Terra, tá? E continua aqui, ó. Segundo Sócrates, os que viveram na Terra se encontram após a morte e se reconhecem. Mostra o Espiritismo que continuam as relações que entre eles se estabeleceram, de tal maneira que a morte não é nem uma interrupção, nem a cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Houvessem Sócrates e Platão conhecido os ensinos que o Cristo difundiu 500 anos mais tarde, e os que agora o Espiritismo espalha, e não teria falado de outro modo. Eles manteriam aí o seu pensamento, talvez até mesmo mais aprimorado. Não há nisso, entretanto, o que surpreenda se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados hão de tê-las conhecido antes de virem à Terra, para onde as trouxeram. O que quer dizer aqui? Que Sócrates e Platão já traziam esse conhecimento de outras épocas, de outros momentos do mundo espiritual, porque o mundo espiritual é eterno, né? E nós somos espíritos imortais, não somos eternos, porque um dia nós tivemos princípio, né? Mas no momento que nós estávamos na erraticidade, nós aprendemos tudo isso. Pessoal, você que é evangélico, católico, é espírita, é budista,
judeu, muçulmano, não interessa. Você, quando esteve no mundo espiritual, você teve conhecimento sobre as coisas do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, sobre reencarnação, sobre o esquecimento que você tem aqui na Terra quando você está encarnado, sobre os seus objetivos como cidadão do mundo e do universo, ok? Sobre você teve aí os ensinamentos básicos que o nosso Mestre Jesus ensinou e que quando você estava no mundo espiritual e decidiu encarnar numa certa região, você sabia que ia receber também ensinamentos de outros profetas. Profetas esses ligados diretamente em espírito com o Mestre Jesus e que no fundo aquilo que você aprendeu como muçulmano, como judeu, como Buda, tem como princípio, não é no cristianismo, é na lei universal de Deus. Porque o cristianismo foi o Cristo, nosso mestre, ele usou uma forma de transmitir. Talvez a certeza que a mais bem transmitida foi por ele, porque ele é o espírito, né, mais desenvolvido na Terra, é o nosso maior exemplo acima de todos os outros que figuraram em outras religiões. Né? Não querendo diminuir aqueles, pelo amor de Deus, não é isso. Mas que eles complementaram, né? Deram outro braço, deram outro caminho de realidade, conforme a necessidade daqueles povos das quais eles vieram como missionários. Então, tiveram a sua missão concretizada com muito sucesso, cada um deles. E Jesus, com o seu enorme espírito, sendo o magnânimo, trouxe as palavras que tomaram conta do mundo em uma maior proporção, cada um com o seu tamanho espiritual, com a sua evolução. Lembrando que não são menos evoluídos, a questão não é de evolução por serem pequenos, não, é uma questão apenas cronológica. Entendemos que Buda, como Maomé, outros que vieram trazer aí como profetas a palavra de Deus, eles estão para Deus da mesma forma que Jesus está para Deus também, né? A diferença entre eles e Deus está somente na corrida de tempo cronológico. Como a gente fala para Deus, o que é? Para os desígnios de Deus, não para virarem Deus, tá? Para conhecer a face de Deus. Jesus já conhece, já é iniciado. Esses outros profetas, nessa época, ainda não eram iniciados, porque para ser iniciado nos desígnios de Deus, você recebe aí não digo alcunha, mas eu digo esse cargo de Cristo. E o único Cristo que tem na Terra é Jesus. É o único que tem aí a ligação diretamente com Deus, pelo menos até o que nós sabemos da literatura que nos é trazida, até mesmo pelas informações dos espíritos em outros centros, até mesmo pelo Chico Xavier, né? Então, isso que é muito interessante, né? Isso que é muito interessante. Cada um dentro da sua missão, e a gente não tem aqui o poder de julgar a missão, nem o quanto foi grande, nem o quanto foi pequeno para uns ou para outros. Para nós, para mim, pelo menos, a missão de cada um deles foi concretizada com muito sucesso. Tanto é que todos eles ainda permanecem vivos. Né? O que eu quero dizer com isso? Que se não tivessem a palavra de Deus em cada religião essas religiões não existiriam. Porque o mundo, ele sufoca aquilo que não vem de Deus. Né? Aquilo que não vem de Deus é sufocado até deixar de existir. Ok, pessoal? Vamos continuar aqui então. Aonde nós paramos? Vamos lá. Não há nisso, entretanto, o que surpreenda se considerarmos que as grandes verdades são eternas. É isso que eu estava falando. E que os espíritos adiantados hão de tê-las conhecido antes de virem à Terra, para onde as trouxeram. Que Sócrates e Platão e os grandes filósofos daqueles tempos podem depois
ter sido dos que secundaram o Cristo na sua missão divina, ou seja, vieram com as informações adiantadas, inclusive, para poder dar caminho aí mais fácil para o nosso mestre fazer o seu trabalho. Escolhidos para esse fim precisamente por se acharem mais do que os outros em condição de lhe compreenderem as sublimes lições, que finalmente pode dar-se, façam eles agora parte da pleiade dos espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. Então quer dizer, são espíritos de alta hierarquia encarregados de trazer a verdade para nós. Então não é só Sócrates e Platão, todos esses que eu já citei estavam encarregados de trazer essa verdade desde muito antes de Jesus. Desde muito antes, por quê? Para facilitar o entendimento mundial das coisas que regem, né, da lei que regem o universo, das leis que regem o universo. E o nosso mestre Jesus veio esmiuçar para nós isso daí. E os outros também, da forma deles, uns de forma mais figurativa, outros de forma mais poética, né? Outros de forma mais, vamos dizer assim, em ensinamentos, mais em parábolas, como o próprio Jesus. Muitos trouxeram as informações ao seu modo. Informações essas que tem como fonte um único lugar, um único ser, uma única ordem, né? Que é a ordem de Deus. Número 12. Nunca se deve retribuir com outra injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito nada mais farão, sem dúvida, do que se votarem uns aos outros mútuo desprezo. Então, assim, às vezes a pessoa não vai fazer aquilo, né? Não vou cometer uma injustiça porque foi cometida uma comigo. Ela simplesmente ignora. Não vou perdoar, mas também não quero prejudicar a pessoa. Também não vale. O perdão é o caminho. Perdoando, você está se livrando daquele peso, né? Perdão, nesse caso aí, é nobre, é sublime. Nos faz até nos elevarmos. Eu sei que é difícil perdoar, né? Eu também tenho casos na vida que a gente tenta mastigar para poder engolir. É difícil, ainda tem casos assim, desse jeito. Eu, pelo menos, tenho. Não é muito, graças a Deus, eu não tenho muito problema. Mas a gente tenta, de alguma forma, vamos dizer assim, de repente, exercer a força do perdão. Porque eu acho que eu consigo perdoar, eu tenho essa facilidade de perdoar a princípio. Coisas que eu considero assim perdoáveis. Eu não sei, por exemplo, se acontecesse alguma coisa com alguma pessoa próxima, se eu, por conta de um ato de outra pessoa, se eu conseguiria perdoar. Eu não vou cuspir pra cima nesse sentido, porque eu tenho certeza que vai vir no meio da minha testa. Mas algumas coisas simples eu consigo, de alguma maneira, exercitar isso. Mas, eu falo por mim, tá? Mas o que acontece? Chega um momento que não tem como a gente deixar de sentir alguma coisa meio ruim. Por mais que a gente tente não atingir, tenta não confrontar essa outra pessoa, tenta exercer o perdão, mas uma coisa que eu não consigo deixar é de sentir não ter aquele sentimento de ódio, raiva, mas um desconforto. Isso daí muita gente deve ter. Às vezes não sente ódio, não sente raiva, mas sente um desconforto que bate aqui na boca do estômago. Talvez no nosso plexo solar, né? Que dá aquela coisa, né? Que a gente fala, nossa, que sensação ruim, né? Não sei se é um aviso para se afastar ou para não tentar alguma coisa, ou se é realmente alguma coisa que ficou no passado. Isso é normal acontecer, a gente tem que lutar contra isso para que quando a gente olhe ou pense naquela pessoa, a gente consiga nutrir algo positivo, para que a gente não leve isso para uma outra vida ou leve isso para a erraticidade, que é pior porque a gente acaba sofrendo e às vezes é um sofrimento que dá para resolver, né? Dá para extinguir aqui.
Continua aqui, ó. Não está aí o princípio de caridade que prescreve não se retribua o mal com o mal e se perdoe aos inimigos. Então quer dizer, não está aí o princípio de caridade, o perdão aos inimigos, né? Para que não se retribua o mal com o mal. Então também está no princípio da caridade, na minha opinião, né? Caridade começando até mesmo com você, porque se você perdoando, você está praticando uma caridade consigo, né? Olha só, o 13. Outra frase aqui do nosso querido Sócrates. É pelos frutos que se conhece a árvore. É uma frase muito comum, né? Ficou muito comum essa frase. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz. Qualificá-la de má quando dela provém a mal. De boa quando dê origem ao bem. Esta máxima, pelos frutos é que se conhece a árvore, se encontra muitas vezes repetida textualmente no Evangelho. Olha só, pessoal, que bacana. Porque é uma frase que eu acredito que não só provém aí do entendimento de Sócrates, mas ela acaba que virando uma frase mais que como se fosse um provérbio, né? Citada inclusive por Jesus. Vamos continuar aqui, ó. Número 14. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Ama uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. Está no capítulo 11 aqui. Tá? 11 não, desculpa, 16. A gente vai chegar lá. Tá? Então, assim, a riqueza realmente é um grande perigo. Mas a gente vai chegar um momento que Jesus vai condenar a riqueza. Não, ele não condena a riqueza. Ele condena o pecado que se comete em volta da riqueza. Olha que interessante. Jesus nunca condenou o pecador. Ele sempre condena o pecado. Porque o pecador, ele pode deixar de ser pecador, né? Ele pode, a qualquer momento. Então não tem como você condenar o pecador, tem que condenar o pecado. E Jesus deixou muito claro isso, né? Então, quando ele fala daquele que o rico não entrará no reino dos, só entrará no reino dos céus quando o camelo passar por um buraco da agulha, ele não quer ali de alguma forma, acredito eu, pelo nosso entendimento do contexto, de que o homem rico deve ser condenado. O homem ganancioso deve ser condenado. Aquele que tem dinheiro e que dá um bom uso para o dinheiro jamais pode ser condenado. Rico não é aquele que tem dinheiro, é aquele que vive pelo dinheiro. É aquele que não abre mão das coisas pelo dinheiro, ele não abre mão da felicidade, ele não abre mão de agradar alguém, ele não abre mão do amor pelas pessoas, né? Quando tem o dinheiro envolvido. Então ele vai deixar tudo daquela forma intacta em favor do dinheiro, se é que eu conseguir me explicar direito sem me enrolar aqui. Então, em primeiro lugar que ele coloca dinheiro, o resto vem em segundo plano. Então isso daí é endeusar o dinheiro. E a gente sabe que ou você ama a Deus ou você ama a Mamon, que é Deus do dinheiro. Os dois ao mesmo tempo não dá. Então é isso que a gente tem que tirar dessa lição quando falamos de dinheiro. Prestem atenção. Não condenem as pessoas que têm dinheiro, que são ricas, né? Que elas não entrarão no reino do céu só pelo fato de terem dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro e que dentro do seu, vamos dizer assim, império financeiro, consegue favorecer muitas pessoas, sustenta muitas famílias. O capitalismo não é uma coisa ruim quando a gente percebe isso, tá? Existem muitas pessoas que, se não tivessem um patrão rico, não teriam emprego e não sustentariam a sua família. Alguém nesse mundo tem que ter aí a prova de ser rico. E a gente sabe no Espiritismo que ser rico é uma grande prova.
Porque se você conseguir gerir bem esse dinheiro, vou dar um exemplo de uma boa gestão de dinheiro. Aquele alemão, na época do Holocausto, vou lembrar o nome dele, Schindler, né? Schindler, tem até um filme, né, que fala sobre o Holocausto. Esse cara era rico, ele tinha muito dinheiro na época do Holocausto. E o que ele fez? Ele empregou o máximo de pessoas que ele podia, tá? E protegeu muitos judeus naquela época, tirando muitos deles, né, de campos de concentração e levando para a sua fábrica, até mesmo camuflando alguns, né, transformando esses judeus aí em cidadãos alemães para que não fizessem aí para que não morressem nas câmaras de gás ali nos campos de concentração. Depois vamos passar, né, uma leitura aí sobre a história de Schindler, porque talvez eu esteja errado no contexto, mas que ele salvou muitas pessoas usando aí o dinheiro, a sua fábrica, se eu não me engano era têxtil, a fábrica dele era têxtil, tá? E aí empregou muita gente, protegeu muita gente, salvou muita gente do Holocausto. Isso daí é um bom uso do dinheiro, né? Então a gente vê aí, se o dinheiro fosse uma coisa maldita, ele não seria usado para caridade, né? Então a gente vê, por exemplo, o Divaldo Franco, que construiu lá praticamente uma cidade dentro de outra cidade com o dinheiro da caridade, né? Fazendo ali, trazendo benefício para inúmeras crianças órfãs e beneficiando inúmeras famílias carentes lá na Bahia. Então, dá sim para fazer caridade com o dinheiro, né? O dinheiro não pode ser considerado uma coisa ruim, tá? Então, a gente tem que entender isso. Não entendam dessa maneira. Vou ser pobre, vou sofrer porque eu quero entrar no reino. Não. Existe pobre soberbo. Existe pessoa pobre que é vil. Então, o ser pobre não é sinônimo de humildade. As pessoas confundem a palavra humildade com simplicidade. Humildade é você ser, de alguma forma, isonômico, né? Ou seja, se considerar igual às outras pessoas, independente de ser rico ou ser pobre, de ser negro ou ser branco. Você é humilde nesse sentido. Você vai olhar para as pessoas sempre na mesma altura, não de cima para baixo, ok? Isso é humildade. Humildade é uma pessoa que, independente da posição social dela, ela vai encarar outra pessoa como um irmão igual, né? Diferente de simplicidade. A pessoa que é pobre, ela é simples, ela é paupérrima, ela não é humilde, né? Às vezes a pessoa, como eu disse, a pessoa às vezes é pobre, mas é arrogante, às vezes ela é soberba, né? Então, ela deixa de ser humilde, ela começa a tratar as outras pessoas, mesmo que seja mais rica, com uma diferença, né? O famoso ali, vamos dizer, um preconceito às avessas, né? Um preconceito, uma pessoa rica, só porque ela é rica, ela vai me tratar mal, então ela já trata com distância. Não, antes de conhecer, você não pode fazer isso. Da mesma forma que o rico não pode fazer isso com uma pessoa que é pobre, ok? Vamos ler só essa última parte aqui para a gente poder encerrar, ok? É o 15, o item 15. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios prazem menos a divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se lhe assemelhar. Então olha só que interessante. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios, vamos dizer assim, tem mais valor, né? Aliás, tem menos valor do que uma alma virtuosa que faz esforços por se assemelhar. Então assim, o esforço da pessoa, ela tem muito mais validade para Deus do que as belas preces, os belos sacrifícios. Exemplo, o Cordeiro de Ouro, né? Aqueles poemas maravilhosos. Isso não vale nada para Deus se não tiver ali um empenho daquela pessoa, né?
não tiver um sacrifício pessoal, né? Um sacrifício pessoal, tá? Para que agrade a Deus. O que é o sacrifício pessoal? É às vezes você ter 2 ou ter 1 e repartir ao meio e dar para aquele que não tem. Ou às vezes dar tudo daquilo que você tem para aquele que precisa. Vamos dar um exemplo, você está na cidade, né, indo trabalhar ou voltando do trabalho, ou na hora do almoço, e você só tem dinheiro para comprar uma marmita. E de repente tem alguém ali com uma fome e pede a comida para você. Você não tem dinheiro, você o que vai pensar? Amanhã eu como, ele eu não sei, e dá comida para a pessoa. Isso daí, presta atenção, pessoal, não estou dando exemplo de caridade por dar alguma coisa. Não, é você tirar daquilo que você tem, que vai te fazer falta naquele momento, e dar para outra pessoa. Isso se chama sacrifício, tá? É que nem o óbolo da viúva, né? Nós vamos ver aqui no Evangelho. O óbolo da viúva vale muito mais do que aquele monte de gente na sinagoga lá orando. Aquele monte de gente com a cabeça lá no Muro das Lamentações, né? Fazendo oração e não sei o quê, né? O óbolo da viúva que tira lá o seu último vintém e coloca na caixinha, aquilo vale muito mais do que esse monte de coisa rebuscada que tentam apresentar para Deus. Então continua. Grave coisa fora que os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas do que a nossa alma. Olha só que interessante. Se tal se desse, poderiam os mais culpados conseguir que eles se lhes tornassem propícios. Mas não, verdadeiramente justos e retos, só os são os que, por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Capítulo 10, itens 7 e 8, a gente vai chegar lá em alguma oportunidade aqui para a gente recobrar isso aqui. Com certeza, quando chegarmos aqui, vai ter uma menção a esse pedaço também. Depois a gente volta, pessoal. Beleza? Vamos encerrando por aqui, então. Passamos já do nosso horário. Espero que vocês tenham gostado desses comentários, desse estudo muito bacana que está aí sobre o Sócrates e o Platão, né, que é a introdução aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós voltamos na próxima oportunidade. Espero que você tenha uma excelente semana e fiquem com Deus. Até a próxima!